Você está preparado para ouvir algo que pode mudar a sua eternidade? Uma serva simples, cheia do Espírito Santo, foi marcada por uma visão aterradora e ao mesmo tempo gloriosa. Um sonho profundo onde o arrebatamento se tornou realidade. Pensou que estava salva, mas foi surpreendida por uma sentença que a fez estremecer. Demônios disfarçados de anjos. O povo brincando dentro da igreja, crentes caminhando para o inferno achando que estão indo para o céu. Uma voz do céu gritou: "É tarde demais!" Mas o que aconteceu depois foi algo que você precisa ouvir até o fim, porque ainda há esperança a menos para quem ouve enquanto ainda há tempo. Não assista a isso como mais um vídeo qualquer. É sim, testemunho um chamado urgente de Deus para a sua alma. Sente-se, respire fundo e prepare seu coração. O que você vai ouvir agora é uma mensagem do céu que pode te livrar do inferno. Sou irmã Detinha, da Praia de Fora, congrego na Assembleia de Deus da Praia de Fora, né? E Palhoça. E eu tenho um testemunho, para mim é um testemunho muito grande para contar para o povo de Deus. Eu sou da Assembleia de Deus com muito prazer, aceitei Jesus com 17 anos de idade, até hoje tenho permanecido na igreja e sou uma missionária também, prego a palavra de Deus, né? Eu entrego folheto e faço a obra de Deus. Mas eu quero falar para vocês, Deus tem tocado no meu coração, falado sempre comigo. E isso tem me doído muito meu coração. E várias igrejas que eu tenho ido, ponto de pregação, Deus tem me chamado de covarde. Eu tenho sido covarde porque eu não entrego aquilo que Deus tem botado para me entregar. Eu quero dizer para vocês que eu tive uma visão do arrebatamento da igreja. Irmãos, eu quero que vocês prestem atenção nisso aí, que é uma coisa muito séria. Passou um tempo, mas Deus tem tocado direto no meu coração para falar isso. Eu sei que eu sou uma simples serva de Deus, pequeninha na igreja, eu não sou nada, irmãos. Mas eu quero dizer para vocês que isso vai servir para a salvação de muitas pessoas. Eu estava... Um tempo deu uma parada, irmãos, porque o crente não desvia, ele dá uma parada um pouco. E eu vi dois caminhos, irmãos, tinha um bem largo e tinha um bem estreito. Um caminho bem estreitinho, era muito difícil. Aí eu olhei aquele caminho e percebi que eu disse que um caminho largo é bem melhor. E fui para aquele caminho largo. Naquele caminho largo eu podia caminhar correndo, eu podia rir, podia brincar, e tudo quanto era jeito eu podia estar. E eu resolvi ir para aquele caminho. Não é essa visão que eu tive, irmãos. Eu quero que vocês... Eu estou um pouco nervosa porque uma visão foi muito real. O que aconteceu comigo foi Deus me arrebatou naquele momento. E eu fui para aquele caminho e eu disse, meu Deus, como é fácil andar nesse caminho. Olha ali os irmãos, e eu vi aqueles irmãos, muito simples mesmo, andando naquele caminho estreito, e eles andavam assim, caiu, eles se espetavam, e ali eles sofriam muito. Aí eu disse, por que tanto sofrimento se eu vou para o mesmo lugar que eles vão? Estou no mesmo lugar que eles vão e eles estão sofrendo tanto. E eu ali naquele caminho, mas eu percebi, olhava para eles, era muito sofrimento. E eu estava tranquila, irmão, andando tranquila. De repente, apareceu dois moços jovens no meu caminho e disse... Eles estás no caminho certo. Eles escolhessem esse caminho. Quando eu vi, irmãos, ele transformou em um monstro. Ele começou a sair fogo pela boca... E começou a sair um chifre, e eram dois homens, ficou um monstro. E eu fiquei apavorada e saí correndo. Ele disse, mas segue esse caminho é muito bom. E eu continuei seguindo aquele caminho largo, irmãos. E aquele caminho estreito, eu olhava, e eu conseguia olhar o caminho estreito também. Só que era muita dificuldade, irmão. Ninguém quer seguir esse caminho estreito, porque é muita dificuldade mesmo. E eu... estava no caminho melhor, que era o largo. De repente, irmão, eu fui andando, caminhando, e era muita gente naquele caminho largo. Muita gente, muita multidão. E a gente passava
direto assim, andava, corria, brincava, ria. E naquele caminho era muito sério, aquele estreito, eu olhava, eu conseguia olhar aquele caminho, era muito sério. O negócio era sério, irmão. O negócio era as irmãs, aqueles cabelos, aquelas coisas lindas. Mas era muito difícil de passar naquele caminho, irmão. Mas eu achava que estava bem, tudo bem. Estava indo para o mesmo lugar. Mas quando chegou na hora do caminho, irmão, se fechou um caminho. Aquele caminho se fechou só um caminho. O caminho largo e o estreito ficou junto. E de repente ali tinha um porteiro. E eu disse, eu quero passar. Ele disse, não, aqui você não pode passar. Eu disse, como que não posso passar aqui? Todos os crentes entraram. Ele se lembra, aqueles crentes que estavam no caminho estreito, eles conseguiram passar. Mas você estava no caminho largo, não tem como passar. Mas eu fiz tanta coisa para Deus. Como que eu não vou passar? Vocês não vão me deixar passar? Eu trabalhei para Jesus, eu evangelizei, eu preguei a palavra. Eu fiz tudo. E você, eu quero entrar nesse céu. Eu quero entrar aí, onde que eles estão entrando. Você não consegue, você não pode. Porque você estava no caminho estreito junto com o Senhor Jesus. E você saiu do caminho estreito e fosse para o largo. Achasse que era mais fácil. Mas aqui não vais entrar. E eu disse, não, mas eu quero entrar nesse caminho. Eu quero entrar, irmãos. Porque o mundo diz que não é pecado. Eu não estou julgando ninguém. Eu só estou falando o que aconteceu comigo, irmãos. Eu não quero julgar irmãos, não quero julgar pastor, não quero julgar ninguém. Eu estou falando o que aconteceu comigo. E muita gente diz assim, irmã, pinta o seu cabelo, muda essa veste. Começa um pouquinho, o pecado, irmão, não vem de uma grande. Ele vem com uma agulhinha, vai enganando, vai entrando um pecadinho, vai entrando outro pecadinho, mais um pecadinho daqui, um pecadinho dali, e ali foi um pecadão. Eu tenho meus cabelos longos, eu vou mostrar para vocês, está aqui, ungido por Deus. Irmãos, e eu cortei esse cabelo, e esse cabelo eu não sabia que tinha unção. E eu pintei o cabelo de louro também, porque pensei que ia ficar muito mais linda. Mas o natural de Deus, a pintura de Deus é esta aqui, Ele que pintou meu cabelo agora. Eu usei a tinta do mundo, irmão, não usei a tinta de Jesus, que Ele pinta todo dia meus cabelos fio por fio. E, irmão, eu quero dizer para vocês que a porta, aquele lugar que eles entraram era muito lindo. Eu vi eles falar santo dos santos dos santos. E ele disse, ainda tem uma oportunidade para ti. Eu disse, o que eu posso fazer? Ele sobe aquele morro, que tu vais conseguir atravessar. E se tu conseguir passar e a porta estiver aberta, você entra. Irmão, eu peguei os meus cabelos, eu arrancava os cabelos. O joelho, a perna, braço todo machucado, porque eu subi um morro muito alto, cheio de ramos, cheio de nó de pinho, irmão. Não sei dizer para você que a minha unha saía para fora, o sangue era demais. A gente diz que não vem pelo amor, vem pela dor. Diz que hoje está difícil de servir a Deus, mas naquele dia, se nós ficar, vai ser pior, irmão. Vai ser pelo sangue. E eu fui por aquele caminho que ele mandou, aquele anjo. E eu passei e consegui descer aquele morro já toda machucada, os cabelos arrancados, irmão, da cabeça. Irmão, as pernas todas machucadas, o joelho todo ensanguentado. E eu bati na porta e a porta se fechou, irmão. E aquela voz dizia para mim, é tarde demais. E eu se via, escutava santo dos santos, irmão, era a coisa mais linda de Deus. Quando nós